Cumprimento a todos nesse momento. Estamos iniciando a audiência pública que tem por objetivo a participação popular para a elaboração do planejamento orçamentário para o município. Nesse momento, vamos falar de uma das três peças orçamentárias. Quais são elas? A LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi encaminhada à Câmara Legislativa, foi aprovada até o mês de junho. A segunda peça do orçamento é o Plano Plurianual, que é o que nós vamos destacar agora e entender ele, por que ele e qual o período dele. Eles são 4 anos, começando em 2022 até 2025. E logo após nós vamos conhecer a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. O que é planejamento? Planejar é determinar os objetivos da organização e os meios para alcançá-los. Qual a importância do planejamento? Selecionar e priorizar ações e atividades, identificar e selecionar objetivos, estimar tempo e investimento, identificar, estudar e selecionar possibilidades, analisar riscos, identificar, estudar, selecionar e organizar ações para o atingimento do objetivo. Tudo isso é para saber onde chegar e o que deve ser feito, quando, como e em que sequência. O planejamento da administração pública, o governo, ele vai planejar primeiramente o quanto que ele vai arrecadar, porque ele não pode comprometer despesa além do que ele possa receber de receita para cumprir com as obrigações. Como ele vai gastar esse recurso e em que ele irá gastar esse recurso, né? Então isso faz parte do planejamento, o que arrecadar, como gastar e em que gastar. Então isso faz parte do planejamento municipal. O planejamento municipal é implementado por três instrumentos definidos a partir do artigo 165 da Constituição Federal, que cita: leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão plano plurianual, as diretrizes orçamentárias, os orçamentos anuais. Lembrando que a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela foi encaminhada à Câmara em abril, até dia 15 de abril, e foi votada na Câmara em junho. E agora nós estamos elaborando o projeto para o Plano Plurianual e para a Lei Orçamentária Anual, colhendo agora a participação popular para a elaboração desse planejamento. O orçamento público é utilizado para planejar, gerenciar, controlar a aplicação dos recursos públicos e monitorar os gastos realizados pelo governo. No planejamento orçamentário são elaboradas três peças orçamentárias. PPA, que é o Plano Plurianual, ele é elaborado para 4 anos, né? Nele contém ações e metas para ser alcançadas. Então são ações de enfrentamento a algum problema que o município possa ter. A LDO, ela vem anualmente dando diretrizes, né? A Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela vem apontando qual a prioridade do governo, o que pode ser feito. E a outra peça é a LOA, a Lei Orçamentária Anual, que ela vem prevendo as receitas e fixando as despesas. Então, nela que vem a execução, nela que vai ser recebido as receitas e executado as despesas. Essas são as políticas públicas e programas do governo. Como funciona o fluxo dessas três leis, essas três peças orçamentárias? Primeiro, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, é enviada à Câmara até 15 de abril para ser votada pelo Legislativo e nela consta a diretriz, a prioridade para o município. Com base nela e com base no plano diretor, no plano de governo, aquele que é prometido em campanha, aquele que é as ações que o prefeito tem de interesse na ação pública e a audiência pública, que é agora o que estamos fazendo, que é colher da população informações, quais são os anseios do município, né? Qual a necessidade dos munícipes na execução do orçamento. Então a gente ouve a população junto com o plano de governo e junto com o plano diretor vamos montar as ações de enfrentamento ao problema, que é o PPA, Plano Plurianual. E ele é medido
em 4 anos, ele é planejado para 4 anos e ele é direcionado pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é feito anualmente. E com base neles, são elaborado a LOA, a Lei Orçamentária Anual, observando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que vem apontando como será a arrecadação de receita, quais serão os riscos sobre a arrecadação, quais são as prioridades nas despesas. Então, com base na LDO, no plano plurianual, é montada a Lei Orçamentária Anual. Então, todas essas leis, primeiramente feito o projeto junto do plano diretor, da audiência pública, do plano de governo, é feito o planejamento, encaminhado o projeto ao Poder Legislativo, que vai discutir a matéria, votar a aprovação dela e retornar ao Poder Executivo. O Plano Plurianual, o PPA, ele se divide em 2 módulos. A base estratégica, que vem análise da situação econômica e social, diretrizes, objetivos e metas estabelecidas pelo chefe do Poder Executivo, previsão dos recursos orçamentários e sua distribuição entre os setores e entre os programas, as diretrizes, objetivos e metas dos demais órgãos compatíveis com a orientação estratégica do chefe do Poder Executivo, e o outro módulo que é o programa. Os programas têm como definição dos problemas a serem solucionados pelo município e o conjunto de ações que deverão ser empreendidas para alcançar os objetivos estabelecidos. Explicando o conteúdo do PPA, contém nele as diretrizes, que são orientações gerais que nortearão todas as etapas do PPA, por exemplo, o aprimoramento da governança pública, né? Tem nele também os objetivos, que é onde quer chegar, qual que é o resultado, por exemplo, melhorar a qualidade de ensino, combater a carência alimentar. Nele contém também as despesas de capitais, que são elas os investimentos, aquilo que eu compro, que é o material permanente, que é mais durável mais que 2 anos, como a aquisição de bens móveis, imóveis, veículos. Então isso é uma despesa de capital, uma despesa de investimento. E as despesas decorrentes, que são as despesas decorrentes do investimento previsto no PPA. Por exemplo, pagamento pessoal, material de consumo, então essas são as despesas decorrentes. E os programas de duração continuadas, são as despesas obrigatórias que ultrapassam um exercício financeiro. Exemplo, programa de assistência social de caráter permanente. Então, se ultrapassa o exercício financeiro, que é o mesmo ano vigente, e ele é uma despesa de caráter continuada, então é uma despesa de duração continuada. Princípios básicos norteadores do PPA: a convergência territorial, a alocação dos investimentos, recursos, com o objetivo da organização do município mais equilibrada nos níveis sociais. A integração de políticas e programas visa otimizar os resultados da aplicação dos recursos, focalização do público-alvo e das demandas específicas. A avaliação dos programas visa a melhoria continuada da qualidade e produtividade dos bens e serviços públicos. O estabelecimento de parcerias, ampliar os recursos para financiamento dos investimentos através de parcerias. A gestão estratégica dos programas, gerenciamento intensivo dos programas específicos do crescimento. A transparência, ampla divulgação dos gastos e dos resultados obtidos. A participação social, permanentemente em todo o ciclo da gestão do PPA como instrumento de interação município-cidadão para aperfeiçoamento das políticas públicas. Então vejamos o ciclo do PPA e a importância da participação popular na audiência pública, porque no primeiro momento é identificado a necessidade da sociedade, a demanda, né? O problema que existe no município.
né? E também visando o plano diretor. Então, esse é o primeiro ponto. A partir de então, vai para o planejamento expresso dos programas, né? Para atender essa dificuldade no município. Aí vem o terceiro, que é a execução dos programas, o monitoramento, que é o quarto ponto, para avaliar como que foi essa execução, né? E a avaliação no ponto 5 e a revisão dos programas no ponto 6. E então o PPA passa por um novo ajuste a cada ano. Então ele é um plano para 4 anos, porém ele sofre ajustes no decorrer da sua execução. A elaboração do orçamento público ele foi evolutivo no Brasil. Ele, antes de 1964, ele era um orçamento de controle de gasto público. A partir da Lei 4.320 do ano 1964, foi elaborado o orçamento programa, que visa não só o controle do gasto público, e sim um planejamento gerencial e controle, para observar se o objetivo foi alcançado, que é a melhoria da qualidade do serviço público. Então esse é o orçamento programa, né? Essa técnica define previamente os objetivos e metas a serem alcançadas com recursos disponibilizados. Quais são as características do orçamento programa? É a integração, planejamento, orçamento, quantificação de objetivos e fixação de metas, acompanhamento físico, financeiro, avaliação de resultados, aplicação dos recursos com objetivos definidos. Então, a gente já consegue observar que não é somente orçamento de despesa, e sim o controle de objetivo. Se aquela ação que ela vem de enfrentamento com o problema, conseguiu alcançar o objetivo que é a solução do problema. Então isso está interligado entre planejamento, orçamento e gestão, com um programa. O programa é o objetivo que o município quer alcançar com esse orçamento. Os requisitos para a constituição de programas são eles: dar solução a um problema, atender a uma demanda da sociedade, aproveitamento de uma oportunidade de investimento, compreender um conjunto de ações voltada para um objetivo comum, permitir a identificação do público-alvo, ampliar a base de financiamento PPA mediante geração de receitas próprias ou parcerias. Logo, exemplificando como funciona a elaboração de uma ação no plano plurianual, primeiramente a identificação da demanda, né? Usando por exemplo a demanda de mortalidade por câncer no município. Então se cria um programa, por exemplo, prevenção e controle do câncer e assistência oncológica. Qual o objetivo desse programa? Promover a prevenção, a detecção precoce dos tipos de câncer prevalecentes e a assistência à população para reduzir a mortalidade por câncer no município. Então, esse foi identificado um problema, foi criado um programa com o objetivo de sanar essa demanda, certo? Então, quais são as causas desse problema? Então, se levanta as causas, né? Perfil epidemiológico diverso e desconhecido. Então, qual é a ação aí que vem a elaboração do PPA? Qual é a ação a enfrentamento a esse problema? Estudo e pesquisa sobre a prevenção e controle do câncer. Outra ação, capacitação de profissionais em prevenção e controle do câncer, certo? E assim vai identificando mais causas, causa 2, causa 3 e assim por diante, e elaborando ações de enfrentamento a essa causa, a este problema. Então é assim que é elaborado a ação no PPA. E a partir dessa ação vem a lei orçamentária anual, que são as despesas para atendimento a essa ação e também visando a receita para manutenção dessas despesas nessas ações. Então, para a elaboração do plano plurianual, é necessária a participação de todos vocês. Participe, entre no site, preencha o formulário e tenha sugestão para a criação das ações para o município. A partir dele, observando a lei diretriz orçamentária, observando o plano de governo, serão criadas ações para o município.
Iniciamos também, nesse momento, a audiência pública da Lei Orçamentária Anual, que ela vem em conformidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei do Plano Plurianual. O que vem a ser a LOA, a Lei Orçamentária Anual? Ela é a lei que vem composta da estimativa da receita e da fixação da despesa, observando o Plano Plurianual, o PPA, e observando a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária. Então, ela vai observar qual a estimativa da receita, observando a diretriz que foi definida na LDO, e observando nas despesas as metas fixadas no Plano Plurianual. Então, as despesas para manter as ações que foram criadas no Plano Plurianual. E essa lei ela é elaborada anualmente. A base legal para elaboração da Lei Orçamentária Anual, a LOA, é a Constituição Federal, Constituição Estadual, a Lei 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Orgânica do Município, a Lei de Diretriz Orçamentária, que foi enviada para a Câmara em abril e foi votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e as portarias da União, da Secretaria do Tesouro Nacional. A composição da LOA ela é composta de orçamento fiscal, orçamento da Seguridade Social e orçamento de investimento. No orçamento fiscal é referente aos poderes, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público. No orçamento de Seguridade Social, compreende as ações de saúde, assistência social e previdência de todas as entidades e órgãos da administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. O orçamento de investimento, orçamento das empresas em que o poder público, diretamente ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto. Disposições importantes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual. O orçamento anual tem que ser compatível com o PPA, o Plano Plurianual, e a LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. O orçamento não conterá dispositivo estranho à previsão de receita e fixação da despesa. Então, não posso ter nada além na lei que venha citada a previsão da receita e da fixação da despesa. O orçamento poderá incluir autorização para abertura de créditos suplementares e operação de crédito, inclusive por antecipação de receita. Também investimento com duração superior a um exercício só quando está previsto no PPA, que é o Plano Plurianual, que é previsão para 4 anos. Veda montante de operação de crédito superior à despesa de capital. Então, ele vai ter uma vedação que eu não posso ter empréstimo, operação de crédito, maior que a despesa de capital, que é a despesa com investimentos. Na elaboração da Lei Orçamentária Anual, tem que se entender que os recursos são limitados. Tem que observar a previsão da receita, pois as despesas não podem ser fixadas superior à previsão de receita. Então, na elaboração das despesas, observando a PPA, LDO, tem que seguir o fluxo de priorização dos recursos. Quais são eles? Primeiro, as despesas obrigatórias. São aquelas de caráter continuados e são obrigatórias, como folha de pagamentos, encargos, impostos. Depois, as despesas discricionárias. Depois, essenciais e outras despesas e investimentos. Na Lei Orçamentária Anual também vem as autorizações dos créditos adicionais. São eles quando é insuficiente o orçamento. O orçamento não supriu toda a necessidade de despesa ou não tinha previsão daquela despesa. Então, são eles de caráter suplementar, que é quando eu tenho a previsão no orçamento, porém o valor previsto, fixado, foi menor do que a despesa. Então, eu venho suplementar, eu venho reforçar essa dotação orçamentária. Ou quando a despesa não foi prevista no orçamento, então manda-se um projeto para o Legislativo pedindo a criação de uma nova despesa, são os créditos especiais. E os créditos extraordinários é quando eles são urgentes e imprevistos. Então eles são extraordinários, é criado por decreto do Poder Executivo.
Analisando a evolução da receita nos últimos anos em Câmara do Rio Verde, podemos observar uma evolução média de 7,98%. Porém, essa evolução para o ano que vem ainda é inferior ao orçamento de 2021. Então, é necessário trazer o orçamento para a realidade, diminuindo o seu valor ao valor de 37 milhões. Especificando esse valor de 37 milhões por rubro de receita, temos os seguintes valores. Receita tributária orçada para 2022 em 1.900.000. Receita de contribuições 5.750.000. Receita patrimonial 500.000. Receita agropecuária 20.000. Receita industrial 20.000. Receita de serviços 20.000. Transferências correntes 29.670.000. Outras receitas correntes 400.000. Alienação de bens 300.000. Transferências de capital 2 milhões. Outras receitas de capital 20.000. Deduções da receita 3.600.000. Um total de previsão de receita para arrecadação em 2022 de 37 milhões. Com base na previsão de arrecadação de 37 milhões, podemos fixar até esse valor. Então, ficou distribuído por órgão ao valor de Poder Legislativo 1.700.000, Poder Executivo 16.530.000, Fundeb 4.600.000, Fundo de Previdência Social 5 milhões, o FUNPAC, FMDCA 20.000, FMS 7 milhões, FMAS 1.850.000, FMMA 300.000, ao total das despesas 37 milhões. Então, para a elaboração da LOA e do PPA, é necessária a participação de todos. Participe, preencha o formulário com a sugestão de vocês, com a maior necessidade que você tenha visto no município. Com base nela, serão montadas ações de enfrentamento ao problema. Então, precisamos da participação de todos. Participe.